E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou começar fazendo uma mini revisão sobre condições, usando if e else. E logo em seguida eu vou explicar sobre switch. Switch é uma forma alternativa da gente criar condições. Da mesma forma como usando if, else, só que em alguns casos ele pode ser mais simples, vamos dizer assim. Ele pode ser uma notação mais simples, mais formal, vamos dizer assim. Bom, vou começar criando um exemplo aqui. A gente declarou essa variável aqui, num, do tipo inteiro, e inicializei com o valor 150. E vou criar umas condições aqui, deixa eu ver. Se num for igual a 100, quero exibir que vale 100. Criar algumas condições aqui rapidinho. Por exemplo, se num percebam que o else if ele sempre leva em consideração o resultado da operação anterior, certo? Se não vale 100, o que acontece? Ele pode ser ou menor ou maior do que 100, certo? E vamos supor que aqui eu quero tratar se ele está entre 101 e 200. Então eu vou ter que deixar isso bem claro. Se ele é maior ou igual a 101 e conector end menor ou igual a 200. Print entre 101 e 200. Beleza? Vou botar mais um intervalo aqui, só para de exemplo. Indo de 201 até 300. E vou editar aqui para a gente ficar de acordo. E os demais casos eu vou botar um else. Deixa eu ver. Print. Outro valor. Beleza, então vamos lá, passo a passo. Declarei a variável que vale 150. Então, primeira condição, qual é? Não vale 100? Não, ela vale 150. Então esse if aqui deu fail, deu falso. Logo em seguida, ele pula para o else if, e lembrando, o else if ele sempre leva em consideração o resultado da operação anterior. Qual é o resultado? A conclusão que a gente pode ter se essa condição deu falsa. O num, ele ou é menor do que 100 ou é maior do que 100. Como eu quero especificar, que eu só quero tratar o caso que ele seja maior, então, obrigatoriamente, eu tenho que especificar aqui o meu intervalo. Num é maior ou igual a 100 e conector end, lembrando, tem que botar o símbolo de comercial 2 vezes. E num, são duas condições aqui que eu estou especificando, num menor ou igual a 200. Então, eu quero que ele esteja nesse intervalo aqui. Se ele estiver, essa condição vai ser verdadeira, ele vai exibir. Ele está entre 101 e 200. Mesmo esquema daqui. Se essa condição for falsa, o que acontece? Ainda vale, ele ainda pode ser menor do que 100 aqui. Lembrando, a gente não pode esquecer desse caso aqui. Ele ainda pode ser menor do que 100. Então, a gente não pode simplesmente aqui botar, eu quero verificar se o número agora ele é menor ou igual a 300. Esse caso aqui. Por que a gente não poderia só colocar essa condição? Porque aqui, se não é igual a 100, e se não for 0, ele vai entrar nessa condição, isso aqui vai ser verdade. 0, ele é menor ou igual a 300, certo? Por isso que, obrigatoriamente, nesse caso, a gente não pode omitir as condições. E, obrigatoriamente, tem que usar o conector end. Então, beleza. O else é os demais casos, outro valor. E se eu quisesse, aí vamos lá, print, com 150, ele está entre 101 e... Beleza. E se fosse do 250, entre 201 e 300. Se fosse 300 gravado, lembrando o menor ou igual, então ele considera o caso igual. Mas se fosse qualquer outro valor negativo, por exemplo, menos 1, ele é outro valor. Ele cai naquele caso dos números negativos. Beleza. Vamos agora reescrever isso daqui de outra forma. Eu vou deixar aqui em comentário só para... Lembrando, eu seleciono tudo, command, barra. Deixei tudo em comentário. Beleza. Agora, como é que eu reescrevo exatamente a mesma coisa, mesmas condições, só que usando a notação do switch? Bom, primeiro passo, como vocês devem estar imaginando, é exatamente isso. Eu vou começar escrevendo switch. É isso aí. Esse é o primeiro passo. Beleza, reconheceu a palavra reservada, cor roxa. Então vamos lá.
Segundo passo é a gente especificar entre parênteses qual variável que vai ser verificada, analisada as condições, que é num. Então, beleza também. Assim como as condições ou funções, a gente sempre abre chaves e Enter, para ligar o autocomplete ali embaixo. Agora tem um detalhe diferente. Vocês lembram que para a gente especificar condições usando if, else if, eles são palavras reservadas, certo? Que verificam para a gente essas condições. No switch existe uma palavra reservada também que faz o mesmo propósito, só que o nome dela é case. Então, case. E aqui a gente tem que especificar qual o valor que vai ser verificado. Por exemplo, case 1, dois pontos, dê enter, print. Vou criar só esse exemplo aqui, ó, vale 1. Detalhe, vamos já começar reescrevendo logo a nossa, para ficar mais simples, que aí fica mais fácil de comparar aqui visualmente. Se vale 100, beleza, print vale 100. Agora, como é que eu reescrevo a outra? Vocês perceberam que, diferente do if aqui que a gente usou, as chaves, para representar, indicar o bloco dele, aqui não existe o conceito de chaves, a gente não usa chaves, só para abrir o bloco do switch, o bloco principal dele com todos os cases. Mas percebam que quando eu dei Enter aqui, ele já colocou a tentação certinha. Ou seja, se eu botar outro comando aqui, ele vai ser, como se fosse um bloco implícito. Ele considera, a margem já está correta, então a gente não precisa abrir chaves nem nada. Em compensação, tem esses dois pontos aqui de diferente. Então a gente especifica case 100, o que ele vai verificar? Se o num é igual a 100. Próximo case. É uma boa sempre deixar uma margem de espaço para não ficar tudo amontoado. Case, a gente quer verificar se ele está entre 101 e 200, considerando os extremos. Então tem uma notação super simples, que é justamente onde o switch tem essa vantagem de você verificar intervalos. Você pode simplesmente botar assim, 101, 3 pontos, 200. Deixo 2 pontos aqui, ele já identou, porque ele reconheceu que isso aqui é uma condição. Dei Enter. Esses alerts que estão aparecendo aqui em vermelho é por causa que eu estou ainda digitando o switch, não terminei de escrever. Aí ele pensa que eu terminei e tal, mas eu já vou explicar sobre isso. Beleza, então print, eu vou reaproveitar daqui. Print. Beleza. O nosso próximo case é entre 201 e 300. 2 pontos, ele já reconheceu. Entre 201 e 300. E como é que a gente representa os demais casos no switch? Existe também uma palavra reservada, que é o default. 2 pontos, já identou pra gente automaticamente. Outro valor. Vamos ver? Agora, deixa eu só voltar aqui. Ó, nosso valor, a nossa variável num, inicialmente, ela vale 150. Então, o que acontece? Ele vai fazer essa verificação aqui. Essa verificação aqui, num, ele não é igual assim, não é igual assim a 100? Não, ele vale 150. Então, isso aqui deu falso. Ele pula para a próxima condição, próximo caso. No caso, caso no caso é ótimo. Ele está entre 101 e 200? 150 e tá, exatamente. Então, essa condição deu verdade. O que acontece? O case, quando ele dá verdadeiro, assim como uma construção, uma organização de if com else if, ele automaticamente ele pula todas as demais condições e só exibe um único print aqui. Diferente de outras linguagens, como por exemplo a linguagem C, que eu pessoalmente, particularmente, eu não gosto de usar switch na linguagem C, porque você tem que botar umas outras, ele executa sequencialmente, independente de ser verdadeiro a primeira ou a segunda, ele executa as demais. Então, eu, particularmente na linguagem C, para quem conhece e está vendo esse vídeo, realmente, em switch, vale a pena. Nesses casos que você tem que especificar intervalos, assim, essa anotação dos 3 pontos, a mesma do for, né, do vídeo de repetição, vocês lembram, né? Então, realmente fica mais simples de você especificar intervalos do que usando, assim... Percebem a diferença? O if eu tive que usar o conector AND, que são esses...
ou é comercial e tal. Se fosse ou, eu esqueci de especificar de falar desse detalhe. Se fosse conector ou, né, ou seja, ou uma condição sendo verdade ou outra, seria isso aqui. Só para exemplificar mesmo, é importante saber as siglas que você tem que usar, as teclas, a barra em pé. Isso significa o quê? Temos duas condições aqui. Se qualquer uma delas for verdadeira, independente da outra... Não, se essa é verdadeira e a outra for falsa, isso vai dar verdadeiro. Se a segunda for verdade e a primeira é falsa, vai dar verdadeiro. Quando eu uso o conector OR, isso significa que isso aqui só vai dar falso se ambas forem falsas, entendeu? Se pelo menos uma delas for verdade, isso aqui vai dar verdadeiro, como a conclusão dessa condição como um todo. Então, deixa eu voltar aqui só para não ficar confuso aqui. Então, justamente nessas situações que a gente precisa representar uma sequência, verificar assim intervalos, essa sim é uma boa vantagem para você usar o switch. Agora, por que está aparecendo tantos aqueles warnings em vermelho? Vamos lá, olha só, vou só deletar isso aqui para mostrar. Deletei o case default. Ó, ele já apareceu aqui, switch must be exhaustive. Percebem que, mesmo se a gente não soubesse nada sobre switch, eu não sei usar e tal, se eu clicar aqui, olha só o que ele diz. Do you want to add the default clause? Ou seja, o switch, o else, aqui, os demais casos, é obrigatório a gente especificar. Na dúvida, aqui, ó, se eu clicar aqui em fix, ele já bota pra gente aqui, olha só que maravilha do Xcode, ele já bota aqui pra gente o default e é só a gente botar print outro valor. Lembrando que aqui, diferente na nossa estrutura if e else if, o else é completamente opcional. A gente só usa o else se houver necessidade. Se houver necessidade de tratar os demais casos. Se não, a gente pode terminar sem nenhum problema com o else if. Ou até mesmo um if sem nenhum else. Entendem? Mas beleza, essa aqui... Opa, esqueci aqui do parênteses, isso aí. Então, essa foi... Deixa eu só testar com o último... Por exemplo, 300. Só para ver que tá tudo ok. Ó, tá vendo? Entre 200... Isso aqui tá comentário, então ele ignora esse código e caiu nessa condição aqui. Se eu botasse menos 1, que nem eu fiz no outro caso, ele vai cair no outro valor, que é os demais casos. Então é isso aí, pessoal. Próximo vídeo eu vou falar sobre variáveis opcionais. Até mais.